Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Eu estou entrando aqui pela rede social do Dr. Aníbal Facebook. Nosso primeiro convidado da noite é o nosso candidato a vereador, o Roberto. Ele já vai falar um pouquinho com vocês. Quero já pedir desculpa para vocês que o Dr. Aníbal deu uma atrasada na reunião. Daqui a pouquinho ele está chegando, mas para não atrasarmos aqui as nossas conversas, nossas lives, nós vamos dar andamento. Então, que bom. A primeira live agora, podendo pedir voto, porque a gente fica sempre naquele cuidado, né? Pré-campanha, então é a nossa primeira live, que está inaugurando as lives, então agora já podendo pedir votos, eu acho que para nós isso é muito bom, né? Poder já expressar, falar um pouco mais das nossas propostas, das nossas ideias, ter esse canal aberto com as pessoas, né? Então, boa noite, nosso candidato a vereador pelo MDB. É um prazer tê-lo aqui conversar com você, tão jovem, inteligente, empreendedor, né? Então, eu queria que tu te apresentasse um pouco para as pessoas aqui. Então, vamos lá. Lise, primeiramente, eu agradeço aí, né? Agradeço o convite de vocês, agradeço toda a equipe técnica, né? Que preparou todo esse ambiente para a gente, toda essa live. Agradeço a quem está nos assistindo agora, agradeço a todos os nossos pré-candidatos que estão colocando o votinho aí para toda o nosso balde de votos que a gente está fazendo, né? Então, um abraço especial para todo mundo. E, Lise, um abraço especial para o doutor Aníbal, que daqui a pouco vai estar conosco aqui. E eu quero também desejar um abraço mais especial para ti, porque, obviamente, eu não te conhecia, passei a conhecer junto da campanha, e tu é uma pessoa que é muito rápida, é muito inteligente, é muito fácil de lidar, não é, e eu gosto disso. Então, o santo bate, já bateu com o doutor Aníbal, bateu contigo também, então agradeço vocês primeiramente. Falar um pouquinho de mim, Lise. Eu, na verdade, eu nasci em Laguna, né, me criei por muito tempo em Siderópolis, e 2007 até hoje eu moro em Criciúma. Então eu tenho já 13 anos, quase 13 anos já de convívio com a sociedade criciumense, moro aqui no centro, morava no Comerciário, agora moro aqui no centro. Tenho uma pequena empresa desde 2004, trabalho no ramo de representação comercial, atendo a parte de telefonia móvel, atendo a parte de auditoria de contratos de telecom, única e exclusivamente no segmento B2B, né? Só para empresas realmente, não faço atendimento de pessoa física. E dentro disso tudo, eu consegui, ao longo da minha carreira, me formar em administração de empresas, sou pós-graduado em gestão empresarial, também tenho uma pós-graduação em gestão comercial, e tudo isso, né, com um banho de política. Desde os meus 16 anos, eu participo de política, desde os meus 16 anos eu tenho todo o embasamento, eu tenho uma história política, eu tenho um viés na política, eu tenho referências políticas. Então, desde os meus 16 anos eu participei, estudei a ideologia partidária, eu me considero um cara de centro, ora centro-esquerda, ora centro-direita, mas normalmente eu estou no centro, eu tenho uma ideologia mais centrada e democrático ao extremo. Já fui presidente de partido, sempre participei de executivo e de eleições, e essa é a primeira eleição desde os meus 16 anos que eu não participo no bastidor, porque sempre eu participava dos bastidores. Hoje eu estou participando como candidato, realizando um sonho que eu gostaria de colocar meu nome à disposição das urnas. Isso é muito bom, né? E eu acho que é muito importante tu falar, que tu comentaste aqui desde os teus 16 anos, né? Eu acho que a maior dificuldade que nós temos hoje, tu deve estar enfrentando isso também, é de nós estimularmos os jovens da importância da política, né? De estar participando das eleições. Eu que trabalho na universidade há 20 anos, às vezes, tu quer conversar um pouquinho sobre o assunto, fora do ambiente da universidade, obviamente, e é difícil porque as pessoas, os jovens, acham que a política não é para eles, né? Então, é muito importante esse teu relato da tua participação desde os 16 anos, dentro da participação de eleições e participação agora como candidato, isso é muito importante. E o mais importante é que tu é uma pessoa que tem uma formação, já está com pós-graduação, tu é um empresário hoje. Então, isso também é muito importante que os jovens nos escutem, né? Porque isso faz o diferencial nos processos e nas decisões da cidade, né? Então, imagina
Você na Câmara de Vereadores, como um jovem empresário, tu representa hoje um número significativo de jovens da nossa cidade. E que essas pessoas, vocês são o futuro da nossa cidade, né? Do desenvolvimento dela na área da saúde, educação, no desenvolvimento das empresas, vocês vão ser os novos empresários com a geração de novos empregos. Então, eu acho isso muito importante, esse teu relato. E a felicidade é nossa de ter você como candidato a vereador, né, com tantas qualidades, e principalmente falar para esse público que é a tua linha, né? Então, isso eu acho muito importante, assim, que tu fale bastante sobre isso, para a gente conseguir estimular essas pessoas, né, da importância da política. Liz, eu acho que todos devem participar, e eu falo de boca cheia que eu sou um cara extremamente feliz em estar participando de um pleito eleitoral. Agradeço pelo projeto. Se o projeto não fosse o que vocês construíram, eu não estaria. Eu sei como funciona um pouco da campanha majoritária. O meu primeiro voto sempre vai ser pedido para o prefeito e para o vice. Eu, obviamente, que desejo esse voto, mas a gente sabe que não adianta tu ter só um candidato solitário, não adianta tu ser candidato e principalmente tu não ter o executivo junto contigo. As pessoas que entendem um pouco do legislativo, do poder legislativo, do que é ser um vereador, não conseguem entender a dificuldade quando não tem o poder executivo para facilitar as coisas. Facilitar, isso eu falo dentro da legalidade, facilitar, eu falo isso dentro da moralidade, enfim. Então, o nosso tocador de bumbo são vocês, é o nosso candidato a prefeito, doutor Aníbal, é a nossa candidata a vice extremamente qualificada, a Lise Tuon, e não vou ficar, não é rasgar seda, mas eu falei num vídeo nosso que nós gravamos no sábado, que uma história me marcou muito, né, uma história que eu tinha, que eu sempre gostei eu vou fazer um mestrado para me dar aula, Lise, outro sonho que eu tenho dar aula. Eu já dei aula para o ensino médio, mas não ensino acadêmico. Sou fascinado. E uma professora, eu sempre fui de fazer reforço com meus amigos, eu gostava muito de matemática e tal, e eu sempre tive esse perfil, né? Então, a professora faltou e falou assim, Jonatas, faz um favor para mim. Cara, vai ter prova de matemática na outra aula, faz o reforço com os teus colegas, usa a lousa, usa o quadro. E para mim aquilo era apaixonante, porque eu adorava, né? Eu adorava escrever no quadro. E os meus amigos, parceirão meu, imagina, né? De fazer, vamos lá, vamos fazer essa aula de reforço. Quando eu fui escrever na lousa, eu contei essa história num vídeo nosso, Lise. Eu fui escrever na lousa, eu falei assim, eu chego até a me arrepiar, porque é verdadeiro. Eu falei assim, eu tive duas certezas. Uma, que eu seria professor na minha vida, e o dois, é que a matemática, ela iria me facilitar em qualquer empreendimento que eu tivesse. Então, assim, a minha bandeira ela é muito focado na educação e muito focado na educação financeira nas escolas. E educação financeira na escola pública municipal, como é que a gente discute fórmula de Bhaskara se os nossos alunos não sabem o que é educação financeira? Numa época dessa de pandemia, muitos reclamam de dinheiro, reclamam de falta de dinheiro, mas não fizeram o dever de casa de guardar um pouco para momentos não de pandemia, para qualquer tipo de problema. E isso vem da escola, isso vem daqueles que estão dentro de uma sala de aula, isso é do professor ensinar. Porque, infelizmente, Lise, o que tu acabou de falar agora, os jovens não entram na política porque eles são imediatistas, eles não conseguem ver um pouco mais a médio e longo prazo. Tudo é agora. E para nós mudarmos, assim como na Coreia do Sul, mudar a próxima geração, só com educação. Então, todo o meu respeito a todos os professores. Eu vi que a Ágata estava aqui também, eu fiz uma live com a Ágata, ela tem todo o meu respeito, ela também é candidata a vereadora nossa, ela tem um respeito muito grande por ser professora, por dar aula para as pessoas que ela dá aula, né, pela doutora Lise, pelo doutor Aníbal, por ser professor. Eu tenho um carinho e afeto muito grande pelos professores, pelos mestres que nós temos na educação. Sem vocês, a nossa sociedade não vai ser nada, Lise. Não, e nem a transformação da vida das pessoas, né? Eu também, meu pai, eu também, eu sou alguma coisa pela educação, né? Eu sou filha, meu pai era caminhoneiro, minha mãe dona de casa, eu tive a oportunidade de fazer faculdade, hoje eu terminei meu doutorado, eu gosto muito de dar aula, me formei para dar aula no curso de fisioterapia, atender as pessoas,
E acho que, com certeza, a educação, ela transforma a vida da gente, né? Quanto mais a gente estudar, ela sempre a gente tem um novo olhar. Eu, como professora, adoro estudar, né? Sempre acho isso fascinante. Agora nós estamos estudando, e estudamos muito já, várias experiências no Brasil e no mundo sobre educação, e uma da nossa pauta muito forte do nosso governo será, uma das nossas propostas, né, será muito forte a educação integral no ensino fundamental. E quando tu fala disso, que eu ia te perguntar, da educação financeira, isso é fundamental na vida de todos nós hoje, né, e os jovens, a escola é isso, né, a escola integral que a gente vê nos países, em todos os países mais desenvolvidos, onde a educação é prioridade, nos municípios onde a educação é prioridade, que a gente sabe que a educação hoje, nossa, aqui no município não é uma prioridade, né, então, assim, a gente vê por vários índices que nós temos, né, então nós temos que melhorar muito isso. Eu acho que uma das propostas nossa, do doutor Aníbal, minha, do nosso time, do nosso grupo, por isso que a nossa campanha também, a gente fala muito juntos, né, e é exatamente essa sinergia que nós temos entre todos nós, entre a equipe tanto que a gente nem fala muito dos partidos, a gente fala mais da nossa equipe, porque é isso mesmo que Criciúma precisa e que a cidade precisa, né, acho que a sociedade espera, tanto o poder executivo e legislativo, pessoas que vão governar as pautas, né, tu começasse falando ali, da questão de direita ou esquerda, qual é a questão? Eu sempre digo que eu defendo as políticas públicas, que elas são corretas e que ela vai ter o melhor entendimento e o melhor desenvolvimento para a nossa população, para a nossa comunidade, né? E o que tu pensa? Me fala um pouco melhor do quais são as tuas ideias, o que te motiva a ser candidato a vereador, o que tu pensas que tu vais conseguir, o que tu pensa em fazer, implantar uma política de educação financeira nas escolas, o que mais que tu tens como ideal, né, como um jovem empreendedor como tu és? Ô, Lise, primeiro sabendo das atribuições de um legislador e pensando que são poderes independentes, então sabendo da função que um legislador faz, né, hoje basicamente aprovam-se as leis e fiscalizam-se os gastos públicos, mas a partir do momento que um vereador ele tem a outorga no voto para representar uma fatia da sociedade e fazer parte de um poder público por um processo eleitoral, ele tem alguns poderes, que eu digo, os bons poderes, de poder representar uma fatia da sociedade em qualquer lugar que ele vá. E daí eu penso, aquele que faz tudo não faz nada. Quais as limitações que nós temos? Eu levantando a bandeira da educação e totalmente alinhado com o projeto do Dr. Aníbal e a Lise, a questão da escola integral. Quando a gente fala escola integral, as pessoas entendem, não conseguem entender todo o potencial que ele pode ter. Hoje as mulheres, hoje os homens são machistas sem imaginar, porque hoje uma mulher, ela tem um filho, ela tem um trabalho, e dependendo da zona, claro, a gente sabe que está aqui, nós temos um pouco mais de capacidade financeira, a maioria não tem, então a partir do momento que o poder público ele não pode ajudar essa mãe em ter essa criança desde o berçário até a infância, até a escola realmente, essa mãe ela vai ter que ou abrir mão do trabalho dela, porque se ela contratar alguém vai comer a renda e vai ter que trabalhar, ou ela vai ter que abdicar do trabalho dela, porque a nossa sociedade, querendo ou não, implicitamente ela é machista. Normalmente o filho não vai ficar com o pai, não, a mãe fica trabalhando, o filho fica em casa. E a questão da escola em tempo integral é essa valorização de falar, mulheres, vão ao mercado de trabalho. Nós precisamos da força de trabalho, não por eu ter uma filha de 1 ano e 3 meses. Eu vejo muito, eu saio de casa, eu penso muito nela, eu penso muito no que eu vou deixar para ela. E eu penso muito em longo prazo. Então, na parte de educação, eu vejo primeiro o empoderamento da mulher, não aquele empoderamento que todo mundo fala, o empoderamento realmente na questão cultural. A partir do momento que a mulher pode escolher estar trabalhando e ter o filho em boas condições, que o Estado tem como fazer isso, Lise, nós, como representantes, né, sendo outorgados, sendo a Lise vice-prefeita e sendo o doutor Aníbal professores, entendendo o que a gente precisa, sabe que a escola pública em período integral não é só isso, é diminuição do problema de saúde, é diminuição
de índices de segurança pública. Enfim, muitas vezes as pessoas não dão a razão e não entendem direito o quão grande isso vai atacar, né? Então, isso... Pode falar, Lígia, que eu falo demais mesmo. Não, pode falar, fica tranquilo. E com relação... Essas são uma das vertentes, né? E outra, quando eu falo com relação a... Aí eu vou dizer do meu segmento. Agora eu vou falar da parte de matemática. Nós falamos muito, principalmente na formação do plano de governo, que está fantástico, logo vocês estarão divulgando, plano que foi muito bem montado por pessoas extremamente técnicas, vários atores da sociedade compondo esse grupo de trabalho, é muito legal, é fantástico, parabenizo mais uma vez a equipe. Eu gosto de planejamento, eu gosto de falar de proposta, esse negócio de ficar polarizando e falando coisa de um de outro não é o nosso caminho, né, Lise? Não. Não é. Então, quando eu falo da questão da matemática, que foi lá naquela aula lá que me despertou, eu, como gestor empresarial, como eu já fui varejista, tenho uma empresa desde 2004, quase 16 anos, né, sendo empresário, microempresário, eu vejo que poucas ações elas conseguem dar um reflexo tremendo em pouco tempo. Vou dar um exemplo. Lá na Santa Luzia, eu tenho um banco de dados autorizado, tá, garantido pela Lei de Proteção de Dados, né, tudo que pode ser extraído da Receita Federal. Nós temos 28 mil empresas em Criciúma. A Prefeitura tem como dar esse dado... Doutora Aníbal, chegou? Eu acho que chegou, só um pouquinho. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Chegou. Está chegando. Está chegando. Pode continuar, que ele já está vindo. Então, tá. Vai começar bem numa parte legal que eu vou falar. Tem um banco de dados desde 2013, tu estava falando. Não. Tem banco de dados aqui agora de 2020. Tá. Julho de 2020, tá? Tá. Esse banco de dados retirado pela Receita Federal. Tá. Nós temos mais de 28 mil empresas em Criciúma, tá? Então eu vou citar um bairro aqui, o bairro Santa Luzia. No bairro Santa Luzia, que vocês fizeram bastante visitas, nós temos lá a Ágata, tem mais alguns candidatos a vereador. Me perdoem. Tem vários candidatos lá. Lá possuem 377 empresas, correto? Pergunto, e agora eu vou ser aqui um pouco apelativo. Eu vejo muito Zoom de universidade A, B, C, D. Qual foi o Zoom que foi feito na pandemia, numa audiência pública, com as pequenas e médias empresas para escutar cara a cara o que essas pessoas precisam? Porque sabe o que elas precisam, Lise? Elas precisam que tu vá lá e organize simplesmente, muitas vezes, a vitrine desse pessoal. Muitas vezes, fazer um combo de não fazer uma venda só, fazer uma segunda venda, sabe? Então, muitas vezes eu vejo tantos empresários famosos em Criciúma, eu não vou ficar falando coisa aqui, porque daí o pessoal já vai linkar as pessoas, mas por que essas pessoas não adotam uma pequena empresa e prestam mentoria gratuita? Aqui tem... gente, mas tem o do Sebrae, tem de não sei quem. Não tem mensuração. Eu estou falando doar um tempo, pegar uma pequena empresa e doar que seja 1 hora por semana. Eu fui, e eu faço isso muito, eu fui na Isara numa loja de um amigo meu, ele tem uma assistência técnica de celular. E olha que engraçado. Eu assim, fulano, mas olha só, tu tá colocando bastante tela aqui no teu telefone, mas cara, a proteção de tela eu deixo à vontade com o meu vendedor, porque muitas vezes o cliente quer, se ele quiser, tu já dá a proteção. Eu assim, mas por que ao invés de estudar essa proteção, tu não fala assim, olha, cliente, para que tu não quebres mais a tua tela, nós estamos te oferecendo a película por preço de custo, por R$7, antes de o cliente pedir. Isso é técnica de venda. Cara, como é que tu vende acessório? Vem aqui na rua, aqui, olha a tua loja. Me diz o que tu vende. O core business dele, o negócio que ele mais vende, é assistência técnica, troca de tela e acessório e película. Tu olha para a vitrine do cara, ele tem fone Bluetooth, ele tem canetinha, ele forrou aquela vitrine com um monte de coisa, que quando o cara olha para frente assim, fulano, o que tu vende? Cara, tira tudo isso aqui da frente, enche de capa, enche de telefone quebrado, as pessoas têm que entender o que tu fazes. E são coisas muito pequenas, Lise. São coisas que tu ir num barbeiro, o cara não tá vendendo, né? Não tá vendendo shampoo. Cara, dá essa expertise na realidade, né? Tu vai dar expertise
e tu vai orientar, assim que nem a gente faz várias ações em questões e tu tá ajudando as pessoas das comunidades, dos bairros que precisam do seu micro, pequeno negócio. Isso é uma excelente ideia. Eu não É isso, preciso. é a troca, né? Eu acho que nós estamos vindo para uma era da sociedade que nós temos que fazer muita troca onde todos ganham, né? Se a cidade vai Ganha, bem, ganha. todos nós acabam, né? Então, Com isso é certeza. ótima, ótima ideia. Eu É isso faço, mesmo. eu faço perto das pessoas que eu conheço, obviamente, né? Mas Ah, tu sendo legislador, tu pode fazer uma audiência pública com os dados da prefeitura. Eu não preciso de par legislador para fazer isso. Boa noite, doutor. boa noite. Roberto, Tudo Agora bem? chegou o doutor Aníbal, tudo bem? pessoal. Chegou o nosso prefeito. Eu vou começar daqui, ele já vai se inteirar, porque nós já conversamos Ele já vai bastante se sobre isso. inteirar e já entra, com Já vai. certeza. Doutor, eu estava falando aqui para a vice que a respeito de eu tendo uma vaga no legislativo como vereador, eu não dependo de pares para mim pegar na prefeitura os dados de todas as empresas que nós temos e fazer em cada bairro uma audiência pública com micro e pequenos empresários para fazer uma mentoria, para ver o que essas pessoas precisam, para ver as necessidades delas e linkar os empresários. Eu estou falando daquela questão onde o legislador ele tem um poder, mas ele não precisa aprovar nenhum tipo de projeto para ajudar, para facilitar o nosso motor da economia, que são os micro e pequenos empresários. Não estou falando que não dá atenção para os médios e para os grandes, mas eu sinto uma carência muito grande nos micro, e sentimos agora na pandemia, né? Nos micro, nos profissionais liberais e nas pequenas empresas. Isso tem como se fazer. Hoje eu posso fazer isso, eu faço, mas faço de maneira unitária, né? Eu não consigo fazer uma audiência pública porque eu não tenho uma outorga da sociedade, eu não tenho um certo poder para me poder fazer isso de uma maneira mais organizada. Sim, Roberto, sabe que desde a primeira boa noite a todos, justificando o atraso, nós iniciamos uma reunião muito importante, com um segmento importante da cidade, e a reunião se estendeu um pouquinho mais, e aí não consegui chegar no horário ideal. Mas vamos lá. Sabe, Roberto, a primeira vez que eu falei contigo, a primeira vez que eu te conheci, eu já te identifiquei com uma liderança nata. E vi qualidade nas tuas ideias, qualidade nos teus discursos. E quando eu soube que estava envolvido com empresas, aí entram as pequenas, médias empresas, e tu trazer essa proposta de ser referência, de ser liderança para esse segmento, não existe pessoa mais gabaritada com melhor perfil para isso. Agradeço. E fica estendido aqui, né? O meu plano de governo ele é resumido, mas muito assertivo, ele é muito simplificado e fica aqui. Eu não sou aquele cara, eu estou fazendo, eu quero a minha assinatura. Meu negócio é independente. Quem puder entrar num projeto, quem puder ajudar, que tire o meu nome, não tem problema nenhum, que o projeto é assim como nós estamos fazendo, né? Juntos, todos juntos. Eu acho que um projeto, quando ele é bem feito, não existe uma pessoa que vence, né? Existe um grupo, existe uma equipe. Quer ir rápido, vai sozinho, né? Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai com alguém do teu lado. Então, eu acho que é isso que a gente sempre tenta fazer no nosso negócio, no nosso dia a dia, com a nossa família e principalmente com tudo aquilo que a gente se dedica. Agora a gente está se dedicando a ser um candidato a vereador já homologado, então agora estamos fazendo nosso papel como campanha eleitoral. Então, e voltando à questão das pequenas, médias empresas, e MEIs também, né, eles representam uma parcela muito significativa da sociedade, uma parcela muito significativa da geração de renda, de empregos para a sociedade. E nessa reunião que eu estive, nós falamos muito do custo Criciúma. E o custo Criciúma, ele ficou muito alto nos últimos tempos, e nós acho que achamos o porquê disso. Como Criciúma não teve uma elevação na movimentação econômica através de indústrias, e não só indústrias de fábricas de produção, mas indústrias tecnológicas também, etc.,
e o município precisa de uma arrecadação para pagar as contas, já que não veio através da produção, né, teve que ser retirada da taxação. Então, foi menos produção e mais taxação. Quem é que foi penalizado? Nós Os aqui. menores. Nós e os MEIs, os pequenos e médios empresários. Quando eu soube que até as placas hoje estão sendo taxadas, isso me trouxe uma curiosidade, quase uma indignação. Como assim? Até as placas que você coloca na frente do estabelecimento são taxados? Tem alguma coisa aí, né, que não bate. E nós vamos mudar isso. Essa desburocratização, né, doutor, que a gente fala tanto e também tem no nosso plano que foi construído, eu acho que o que precisa, as pessoas, eu confesso para vocês que eu trabalho no ramo, né, me considero empreendedor, estou num ramo de inovação, e daí a gente fala muito em pós-pandemia. Eu confesso, né, e sou sincero também, e falo que esses 3 assuntos, para mim, eles são assuntos chatos, porque eles sempre estão no mesmo movimento, e quais são as ações para essas situações? Quais são as ações para o empreendedorismo? As ações para o empreendedorismo são inúmeras. Uma delas é o fomento de pequenas e médias empresas, né? A carência que se tem, a carência que eu digo muitas vezes é um abraço, tá, doutor Aníbal? Isso que a nossa campanha tem muito, infelizmente agora não pode ser feito por conta de uma pandemia, mas essa questão de sentir, fazer com que as pessoas se sintam abraçadas. O empresário muitas vezes ele precisa de pequenas ideias, ele precisa de poucas coisas. O pós-pandemia, a gente pode elencar inúmeras situações. Temos a questão da educação. Olha o trabalho que nós vamos ter. Eu não senti no legislativo atual falar em pandemia, porque a próxima legislatura não vai parar. A partir de 1º de janeiro não vai parar. E como vai ser a atuação das escolas? Com o déficit que nós vamos ter do ano 2020 inteiro, quais serão as ações que serão tomadas com relação à questão de centro de inovação? Então, assim, não estou querendo devagar, mas essas palavras, essas funcionalidades, elas para a sociedade elas estão um pouco chatas. A gente tem que falar dentro disso o que nós iremos fazer, né? Com base nisso, faremos isso. Falta muito ação, falta muito uma ação, falta muito uma ação efetiva que realmente vai impactar diretamente nas pessoas. E hoje, realmente, doutor Aníbal, para quem empreende, custo de placa, uma burocratização tremenda para se abrir uma empresa, né? Toda essa carga que se tem, parece que o empresário ele é alguém do além, ele é alguém que morde alguém, né? É uma coisa tão engraçada. E eu vejo, infelizmente, eu sei que a live daqui a pouco, na minha parte, vai encerrar, e eu vou ser breve, mas quando eu converso com alguém que eu almocei semana passada, ele é um cara muito produtivo, uma pessoa muito do bem, formada, e ele diz assim: ô Jonatas, o que tu quer com uma empresa aberta, cara? Tu tens gabarito para tu trabalhares em tal lugar e não precisar sair 6 horas da tarde e ficar te preocupando com A, B ou C. Tem um empresário famoso em Criciúma que ficou famoso com uma frase que ele vendeu a empresa dele, que agora ele vive de renda. Cara, nem coloca isso na internet, meu irmão. Se tu quer fazer isso, tu faz, tu tem todo o direito. Agora todo mundo achou isso bonito. Então todo mundo faz, fica todo mundo sem emprego. Sabe, tem umas coisas, tá tão distorcido isso, né? Não tô dizendo que ninguém tem que fazer, mas todo mundo achar bonito, achou bonito porque não foi ele que perdeu o emprego, né? Boa, exatamente. Ô, Roberto, como tu mesmo falou, a questão do tempo, eu não sei se tu queres abordar mais alguma coisa, é importante que agora tu pode pedir voto, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né? Para as pessoas te acompanhar, divulgar a tua rede social. Claro. Né? Eu acho que é importante esse momento. Então, eu queria agradecer imensamente ao nosso futuro prefeito, doutor Aníbal, à nossa futura vice-prefeita, Lise, agradecer imensamente. Eu agora posso pedir voto. Nas minhas redes sociais, Jonatas Roberge, com TH. Então, eu tenho lá o LinkedIn, vão ver todo o meu perfil profissional. Eu tenho o meu Instagram, eu tenho o meu Facebook, né? Eu tenho meu Deus, não posso esquecer mais redes sociais. Facebook, Instagram, todas as redes, Jonatas Roberge. Jonatas Roberge, estou em todas as plataformas. Meu site também tem, então podem ver. Quero pedir o voto, e o voto eu peço primeiramente para o número 15, que é o prefeito. E daí, junto com o meu voto do 15 prefeito, eu peço o voto 15015,
que o meu voto realmente vai ser voltado totalmente para a educação, para cobrar de vocês a questão do ensino integral, para cobrar de vocês para que a gente possa fazer uma educação financeira e principalmente para que a gente consiga dar um combustível para os empreendedores de toda a nossa cidade, correndo os 120 e poucos bairros e fazendo audiências públicas para facilitar os nossos empreendedores da cidade. 15015, um votinho para mim aí, Jonatas Roberge. Então tá. Obrigada, boa noite. O pessoal fiquem aí atento que nós vamos entrar para a próxima live agora. Mas eu quero me despedir. Vamos lá. Porque tu tens culpa nesse cartório aí. Se eu estou aqui, tu tem muita culpa disso. Eu te agradeço de coração. Eu acho que a cidade descobriu uma grande liderança, a cidade descobriu um grande candidato. A tua entrada na Câmara de Vereadores vai fazer toda a diferença para a cidade. Segundo, nós podemos não ter o maior time, mas com certeza nós temos o melhor time. E você faz parte desse melhor time. Obrigado, doutor Aníbal. Obrigado mesmo. Obrigado pela... Agora é só eu sair aqui, que eu não tinha feito pelo Facebook ainda. É só sair, né? Tchau. Direto. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Tudo bem? Tudo bem. Quero dar uma boa noite à cidade, boa noite a todos e a todas. Sou o doutor Aníbal. Ao meu lado, a professora Lise Tuon, a minha maravilhosa vice, uma pessoa que conduzirá junto comigo a gestão futura da cidade, com certeza. E essa certeza construída ao longo dessa caminhada de 3 meses, mais ou menos, que nós estamos juntos, suficiente para dizer que, com toda certeza, com toda confiança, nós temos um grande time de gestão. Nós compomos um grande time de gestão, nós dois, com a equipe que está conosco, inclusive os agora candidatos a vereadores, né? Eis um deles aqui conversando conosco agora. Então, nosso papo será sobre o quê? Vamos lá. Vamos conversar sobre o quê? Eu vou facilitar fazendo uma pergunta. Candidato, né? Okay. Quais as suas propostas, quais as suas ideias para a cidade, quais as suas bandeiras? Pode te apresentar também, porque tem muitas pessoas aqui na nossa rede que não te conhecem ainda, né? Te apresenta um pouquinho, quem é o Oscar, por que candidato, né? A vereador. Certo. Então, primeiramente é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Doutor Aníbal, conheço há um pouquinho menos de tempo que a Lise, mas é uma pessoa de uma dignidade extrema, né? Uma pessoa que é um batalhador, conhece a comunidade, envolvido com a comunidade, na área da saúde, que é a qual ele atua há mais de 20 anos, e sabe, sem dúvida nenhuma, se não todas, mas a grande maioria das necessidades que o nosso Criciúma tem hoje, né? Para que possa cada vez mais crescer e melhorar, né? A Lise, como diz o doutor Aníbal, é uma maravilhosa Lise, realmente uma maravilhosa Lise. Ela é uma pessoa que, da mesma forma, muito batalhadora, ela honra a sua palavra e, no meu ponto de vista, para um homem ou para a mulher, nada mais importante do que a palavra, né? E eu não tenho dúvida que a minha escolha por esse time foi a melhor. Não tenho dúvida disso. O meu intuito, né, de galgar esse espaço na Câmara de Vereadores, ela vem sendo construída já há bastante tempo, aí, pelo menos pouco mais de 5 anos, né, com essa vontade. E eu sempre prismei nesse intuito pela tecnicidade. A gente tem que ter uma base, a gente tem que ter conhecimento para estar lá representando.
todos aqueles que moram em Criciúma, a nossa família e todos nós, né? Claro. Então, essa minha trajetória, ela foi, de certa forma, sendo construída paulatinamente, dia após dia, conhecendo a Criciúma como um todo, todos os seus 5 setores. Então, eu posso dizer que, da mesma forma que o doutor Aníbal e a Liz também conhece, né? E Criciúma hoje, de uma forma geral, no meu ponto de vista, ela vem sofrendo muito, né? Ela vem sofrendo muito porque a gente tem acompanhado ido em diversas reuniões, diversos bairros, e o abandono em muitos desses bairros é gritante, né? Então, por esta razão, eu não tenho dúvida que a melhor escolha é ambos, né, que vão conduzir com muita dignidade e humanidade nosso Criciúma, que é o que precisa. Claro que a gente sempre diz, né, asfalto é bom, mas vamos ser um pouquinho mais pensar nas pessoas, né? De uma forma geral, é importantíssimo. Então, é por essa razão, e eu me sinto, obviamente, extremamente competente para acompanhá-los e brigar por todos os cidadãos, pelo direito de cada um deles, seja lá onde eles morem, aqui em Criciúma. Eu não tenho essa história de, é o bairro lá ou é o bairro lá, não. Para mim, eu só tenho uma bandeira, é a bandeira de Criciúma, ok? Então, é assim que eu avalio. Dentro disso, eu já venho construindo diversos projetos de lei que, ao longo aí dos próximos dias, a gente vai expondo, mas aqui eu posso pincelar algumas coisas, né? O doutor Aníbal sabe, a Liz também. Então, assim, o que eu tenho é a mesma coisa que vocês dois têm, e é vontade de brigar, é vontade de lutar pelas pessoas, certo? E é isso que me motiva a cada dia mais não desistir desse meu planejamento, né? Ainda que a gente sabe que hoje a política ela vem sendo tratada pelos cidadãos, mas de uma forma geral, e a gente entende isso como, de certa forma, negativa por alguns, pelo que acontece, né, no nosso Brasil, mas eu até comentei com a minha esposa, nós estamos numa Criciúma que está passando por uma nova era, e essa é a palavra certa. A gente não pode mais aceitar que o GAEP esteja mais dentro da prefeitura do que pessoas para conversar. Então, por isso que eu reflito e reforço. A gente precisa dessa mudança, tratar as coisas com seriedade, né? E não ser só um local para titar 2, 3 vezes por semana e esquecer e aparecer só daqui 4 anos de novo, né? Então, é por essas razões e muito mais que eu estou nessa condição de candidato a vereador hoje. Sim, a cidade precisa, né, Oscar? A cidade, eu e o doutor Aníbal estamos, nesse período, andando pela cidade, e a gente vê como a cidade precisa continuar evoluindo de uma outra maneira, né, no desenvolvimento das pessoas, né, mais uma vez, a gente fala sobre isso e nós vamos bater muito nessa questão, e que a cidade, na realidade, está perdendo muito com o município como Içara, para a questão do emprego, para a questão do desenvolvimento. Então, a gente vê que tem, ao mesmo tempo, a gente anda em vários bairros da cidade e vê o desemprego. Então, nós estamos tendo aí, na realidade, um reflexo da falta do desenvolvimento das pessoas, né? E eu acho que o doutor Aníbal é uma pessoa que tem uma capacidade muito boa de cuidar das pessoas, 25 anos aproximadamente sendo médico, cuidando de pessoas, e eu tenho certeza que a nossa gestão vai ser cuidar do desenvolvimento das pessoas no qual a cidade precisa, né? E nesse momento de pandemia, a gente viu isso, e deixou muito forte as falhas da cidade, né? E os problemas não foram agora no período da pandemia. A gente vê muitas lacunas na nossa cidade que já vem há um longo tempo. Nesse sentido, Oscar e quem está nos acompanhando, cuidar de pessoas
é também cuidar da sua renda, é também cuidar do seu emprego, é também cuidar das suas condições de vida no viés econômico, no sentido econômico. Então, um gestor que vem da área da saúde como eu, seria um erro estratégico não pensar na área econômica também. Então, foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar a economia da cidade para ter o diagnóstico não só da saúde que eu já tinha, mas também da economia da cidade. E o diagnóstico, surpreendentemente, de maneira negativa, ficou ruim. Os números estão aí para falar por mim. Não estou falando do achismo, são números. Nós éramos, lá atrás, a quarta economia, em 2019, a oitava economia do Estado, mês passado, a 10ª economia do Estado, e este mês, segundo uma informação recente, já a 11ª economia do Estado. Ah, mas a pandemia. Mas a pandemia afetou todos os municípios, não afetou só Criciúma. Então, não foi a pandemia. Não tem nada a ver com a pandemia. Foi, sim, a falta, por um lado, de iniciativas que atraíssem empresas e não deixassem empresas sair da cidade, e, por outro lado, uma espécie de asfixiamento das empresas que aqui estão e das famílias que aqui estão com taxas, a sobretaxa ou novas taxas, a famosa taxa das placas, que eu descobri nessa caminhada aí, né? Então, nós precisamos de menos taxação e mais produção. Esse cenário, sim, favorece muito o desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico é renda mais alta, é geração de empregos. Esse é um eixo, esse é um caminho que nós vamos atuar com braço forte, com determinação, com muita dedicação. Sem falar, óbvio, da saúde, que aí eu e a minha vice, nós viemos da saúde, nós viemos da educação, e, portanto, saúde e educação terá um tratamento especial por nós também. A máxima preocupação com a saúde do cidadão criciumense e a máxima preocupação com a educação do criciumense. Nós queremos que a cidade seja reconhecida como um berço de uma grande educação, como um berço de uma grande saúde. Todos ganham, né? Com mais saúde, com mais educação, todos ganham. Com certeza, você não tenha dúvida disso. E junto com o que o senhor está falando, eu desenvolvi um projeto de lei, um dos que eu fiz também, que ele se chama Planejamento Financeiro e Tributário para o ano seguinte. Então, o que acontece? Se me permitir falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Excelente, excelente, vamos lá. Isso está bem na linha, daí acaba contribuindo com a tua ideia. Então, o que acontece? Eu penso que a gente deve ter um planejamento tributário, um planejamento financeiro, tá? Sempre para o ano seguinte. Para que isso? Para a gente avaliar quais são as necessidades maiores para o próximo ano e se programar para elas, para que, de certa forma, querendo ou não, aconteça alguma coisa, acabe piorando, a gente sabe onde é que é a maior necessidade das pessoas, né, da cidade de uma forma geral, né? Então, nada melhor, do meu ponto de vista, que planejamento, né? Quando tu está preparado, quando tu te organiza, tu consegue dar resposta muito mais rápida e imediata para o teu público, né? Vamos dizer assim. Então, esse aí é uma linha muito forte que eu acho que a gente precisa, né? Uma outra questão desse mesmo link é aquela apresentação de contas, aquela prestação de contas que já existe, mas ela tem que ser muito mais publicizada, precisa de mais transparência, as pessoas precisam saber um pouco mais, porque você sabe que, assim, ó, tudo bem, nós temos regiões de Criciúma, existem internet em praça, tudo certo. Mas por que não tem na comunidade?
né? Uma época de pandemia, uma época de necessidades, a evasão escolar tem sido cada vez maior, né? E o que o governo fez para isso? Tá entendendo? Então, assim, isso existia um planejamento, isso existia uma estruturação, e é da mesma forma, né, do que a gente está conversando aqui. E daí para frente, inúmeros projetos aqui para a gente falar, né? O outro também, né, sobre a corrupção. É uma bandeira que eu levanto muito, que é não a corrupção, a anticorrupção, obviamente, né? E é a contratação aí de uma auditoria, que não seja daqui por uma questão legal, não pode ter essa influência de fora, para que fiscalize, né, todas as licitações concluídas, vigentes e abertas, né, vamos dizer assim, não prescritas. Okay? Então, obviamente, né, a gente tem acompanhado Cara, tu falando isso assim, e eu faço o desafio para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, pegar os dados como eles têm que ser, como tu estás falando, porque às vezes as pessoas, tem portal de transparência. Na questão da fila na área da saúde. Então, assim, olhar as contas públicas e realmente ver essas questões, né? Os dados da nossa cidade. Então, a gente vê a dificuldade que nós temos de ter as informações da cidade, algo que é público, né? Se é da gestão pública, é público. Público já é nosso. Nós nem precisávamos correr atrás, isso já tinha que estar quase na nossa tela toda semana. Né? Então, a dificuldade que nós temos com a transparência é algo impressionante, né? Em vários setores desse município. Então, é nesse sentido, né, que na verdade, a gente não precisa ir muito longe, é só a gente olhar um pouquinho para dentro, né? Às vezes a gente quer pensar, o Brasil tem que melhorar, ela tem que melhorar, Gente, vamos arrumar a nossa casa aqui primeiro, vamos ver como é que está aqui, vamos melhorar isso aqui, para a gente começar a ganhar mais espaço, e como o doutor Aníbal disse, essa cidade aqui virar referência para o Brasil e quiçá para o mundo. Esse aí é o meu sonho, né? É isso que eu almejo, é isso que eu espero. E concluindo ali a questão da transparência, né? Eu sempre falo, se entrar 100, tem que sair 100. Se saiu 50, para onde foi os 50 e onde é que ficou o resto? Essa questão é simples, né? É simples. Mas que as pessoas, infelizmente, não conseguem ter esse acesso ainda, né? Não conseguem, ou por falta de vias de acesso, enfim. Então, é mais ou menos nesse sentido. Se me permitem falar mais um pouquinho, que eu sei que eu falo bastante assim mesmo, né? A gente acaba se empolgando. Doutor Aníbal, Oscar, deixa eu te falar uma coisa. A live é sua. Bom, obrigado. A live é sua. Eu agradeço sempre, né, pela oportunidade de estar aqui, né, expondo aquilo que a gente pensa um pouquinho e aquilo que é o reflexo dos locais que a gente acaba vivenciando dia a dia, né? Doutor Aníbal sabe que eu desenvolvi, entre algumas mãos, um planejamento lá no começo do ano, na pandemia, né, para auxiliar os empresários, enfim, tem toda essa situação via empréstimo em BNDES, Caixa Econômica, para viabilizar, né, justamente para que os empregos não fossem perdidos, né, e para que os empresários também não ficassem tão sufocados, né, e a gente percebe que teve a aprovação de um projeto de lei muito parecido, né, nacional, e a realidade, infelizmente, né, a prática dele ficou muito dificultosa, né? Uns conseguem, outros não conseguem. Então, a falta de uniformização é uma coisa muito grande, né? Eu acho que é para ser para um, tem que ser para o outro também, né? Ao menos aqui na minha casa funciona assim, né? Então, é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Um outro projetinho também, se me permite, é uma ideia europeia, ela se chama mercado de pulgas, né? O que é esse mercado de pulgas? É dar a possibilidade para os artesãos, né, e artesãs, obviamente, para que eles possam... Porque assim, ó, não é uma feira. As feiras, tu tem, qualquer lugar que tu vai, tu tem que pagar diversas taxas, alvará, licença, tudo. É uma burocracia gigante, né?
E esse mercado de artesãos, ele vem para facilitar essa condição, seja ela uma ou duas vezes por mês. Daí todos aqueles que são artesãos, são artistas, que querem expor seus materiais, isso aí, de certa forma, se a gente parar para avaliar todo o local de grande movimento, que seja um ponto turístico, todos eles vão ter lá o seu, né, como exemplo, o seu mercado de pulgas, que é essa oportunidade dos artesãos e de quem chega para conhecer a cidade, levar uma lembrancinha, levar né, aquela coisa. Então, é justamente para isso. Então, a ideia é aproximar todas as pessoas. Oscar, isso, desculpa interrompê-lo, isso lembra muito um projeto que nós temos dentro do plano de governo, que se chama Ruas Culturais. Essas ruas culturais, elas não, rua é um termo simbólico, pode ser uma rua, pode ser um corredor, pode ser um espaço onde os artesãos, tanto da parte gastronômica, vamos dizer assim, quanto da parte de produção de peças, eles se instalam e colocam seus produtos à mostra e à venda. Isso é muito comum hoje nas grandes cidades, e Criciúma tem gente que faz isso, tanto é que na Praça Nereu já tem, né, já tem um espaço assim, mas nós temos que espalhar isso pela cidade, porque há uma produção artesanal na cidade de alta qualidade e de uma quantidade muito significativa. Só que precisa ser mais exposta, precisa estar mais viva na cidade. Claro, sem dúvida nenhuma. E eu menciono, né, quando eu pensei nessa situação, se existe o Sábado Mais, por que não pode existir e aí a gente daria um nome, né, para esse tipo de atividade, né, com custo reduzido, que vai fazer com que as pessoas fiquem com vontade. Incentivo, né, do município. Incentivo. Então, é mais ou menos por aí. Eu mostrei até para um amigo meu, e ele ficou muito contente. Ele é pastor, né, igreja e tal. E eu conversei com ele, irmão, eu desenvolvi um projeto que é interessante. O senhor, olha comigo, vê se dá para encaixar ou não. Esse projeto, ele é banco de material de construção. Não existe o banco de sangue, banco não sei o quê, existe vários tipos de bancos, né? Então, esse seria o banco de material de construção. Para quê? Toda reforma, tudo que for feito de reforma na cidade de Criciúma, que pode ser reaproveitado, o município vai disponibilizar a retirada desse material, guardar esse material, e aquela pessoa que precisa, mediante um cadastro, mediante várias situações, ela ganha esse material, né? Quantas pessoas a gente vê, às vezes, casas que vem um vento forte, derruba o telhado, às vezes caem, entende? Então, isso aí, no meu ponto de vista, também é bastante interessante e de muita valia, né? Excelente ideia. Aí, depois nós vamos conversar sobre os nossos projetos do governo. Isso se assemelha muito a um outro projeto que nós temos, chamado 3 em 1, que é reaproveitamento também, mas, por exemplo, de fogão, geladeira, de cada 3 fogão, nós acreditamos que um pode ser recuperado, né, juntando as peças dos outros, etc. Geladeiras, a mesma coisa. E melhor, num espaço onde seja ensinado o ofício de consertar geladeira, consertar fogão. Então, a gente já acopla, já tem associado um processo formativo, um processo educacional técnico. Isso depois se reflete na economia também. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Inclusive, é um outro setor que a gente precisa urgente, né? Eu sempre costumo falar sobre o que é dignidade, né? E aí, quando eu falo sobre esse aspecto, eu sempre tenho a visão de um pai de família, assim como eu sou, como o senhor é, como eles também, né? E a gente não tem emprego.
Então, a gente, quando tem um emprego, a gente consegue sair do nosso emprego no final do dia, passar na padaria, comprar um pão e levar para casa para comer com a família e com os filhos, né? Isso, no meu ponto de vista, se chama dignidade. E aí, fazendo um link com esse assunto, acabei que vocês me pediram para me falar um pouquinho da minha vida, eu já fui direto a um assunto ali e a gente foi desenvolvendo aqui. Então, assim, ó, me pergunta às vezes, tá, mas como é que tu tem, às vezes, esses filhos, umas ideias assim e tal? Daí eu sempre acabo mencionando, falando um pouquinho sobre a minha história de vida também, né? Fui criado no interior, a gente sempre aprendeu desde novo a se lidar, a lidar, a fazer as atividades, seja ela qual for, para a gente sempre ter o nosso dinheirinho, para a gente poder colaborar, né, de qualquer forma que for. E aí, esse dia eu estava comentando com a minha esposa que eu me lembrei, a época minha mãe tinha por volta dos 10 anos de idade, e o padrasto, meu padrasto, que era o esposo da minha mãe, ele trabalhava num posto de combustível bem distante da cidade, eram uns 200 quilômetros, e por vezes eu ia passar minhas férias escolares lá com ele naquele posto. E aí eu ficava acordado a noite inteira para esperar vir os caminhão ou carros. Daí eu limpava os vidros e ganhava ali um peso, né? Em moeda, ganhava um peso, ganhava outro, até que a gente conseguia juntar ali um valor um pouquinho maior para comprar alguma coisa, né? Que era mais ou menos assim. Então, ao longo da minha vida foi assim, sempre de muito trabalho, né? Criciúma, até eu me formar em Direito. Bom, a minha formação, né, em Direito, propriamente dita, graças a Deus, hoje a gente conseguiu alcançar algumas coisas, mas a minha formação em Direito, eu trabalhava, né, de garçom na pizzaria de um amigo meu, no Muito Belo. Eu trabalhava de segurança, às vezes, em algumas boates aqui da região, e de padeiro também no mercado aqui. E até conseguir me formar, enfim, desenvolver. Então, a gente acaba sabendo e entendendo a necessidade de quem está ali no outro lado, que não é muito longe de nós, né? E é esse lado de realmente fazer, é humano, né? Como eu sempre digo, todo mundo fala em ser humano, mas não é ser humano, é ser humano, né? Vamos separar isso para a coisa ficar da forma que tem que ser. Então, é com esse mesmo empenho, dedicação, entusiasmo que eu me disponibilizei e vim construindo essa ideia de estar aqui hoje como candidato, ajudar verdadeiramente as cidades que pedem por socorro, que precisa, e a gente sabe na pele o que eles passam. E, sem dúvida nenhuma, até não sei um pouquinho, sem dúvida nenhuma acontece. Eu sei da mesma forma que o doutor Aníbal também já passou, a Liz também. A gente não quer que essas crianças, esses jovens, precisem passar, de repente, pelo que a gente passou para chegar onde está, né? A gente pode ter uma estrutura, né, propriamente de governo que viabilize todas essas situações, né? E a coisa se construa de uma forma diferente, né? Esse é o meu ponto de vista. Então, quando é para brigar, não tem jeito, a gente briga. Não tem medo também de brigar. Tá bem, gente? Oscar, nós estamos indo para o final. Aproveita, né, que a gente pode pedir o voto, deixar aberto as tuas redes sociais, né, enfim, a mensagem final que tu queiras colocar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Certo. Como eu digo, eu tenho a agradecer pela oportunidade de ter aprendido e aprender cada dia mais com o Criciúma, né? Essa condição, que eu falo em condição, de estar aqui hoje como candidato a vereador, é justamente por a gente conhecer um pouquinho dos bairros de Criciúma, saber das necessidades, das principais necessidades que cada um deles tem, e por essa razão, e com muita competência, é que a gente resolveu brigar e abraçar essa cidade que tanto bem me acolheu, né? A gente, como eu digo, maravilhosa, essas pessoas do bem e que querem o bem, né?
Então, nesse sentido que eu estou aqui. E, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a nossa energia positiva acaba atraindo outras energias positivas, que é no caso de vocês dois. Né? Vocês dois me levem a mal, vocês, né? Os senhores, doutor Aníbal, doutora Lise, pessoas extremamente dedicadas do bem, que querem o bem, que querem por Cristiano, que conhecem, sem dúvida nenhuma, cada região, cada bairro, sabem o que tem que fazer, né, para melhorar ainda mais. Eu tenho certeza. A partir do dia 1º de janeiro, já vou estar lá, já protocolando meus projetos e cobrando de vossas excelências muito trabalho, muito empenho para que a gente consiga vencer junto e transformar essa cidade em algo muito mais melhor, como eu falei no início, transformar uma cidade realmente referência do Estado, do nosso sul do Brasil, o Brasil inteiro e para o mundo, né? Boas ideias, elas têm que estar em todos os lugares, né? Então, é dessa forma que eu avalio. Peço humildemente aqui o meu voto para vocês, 25.800, né? Quero dizer que a partir de quarta-feira a gente vai estar fazendo as lives semanais, 3 por semana, segunda, quarta e sexta, no meu Instagram. Uma live em cada bairro da cidade, apontando a necessidade de cada comunidade e, sem dúvida nenhuma, avaliar o planejamento de cada uma dessas ações que tem que ser tomada e aí sim se comprometer com aquilo que for realmente viável para o nosso município. E da mesma forma e seriedade, eu peço total apoio ao doutor Aníbal e à doutora Lise, no dia 15 de novembro, votem 15, e sem dúvida nenhuma será e já é a melhor opção. Muito obrigado. Obrigada a todos. Oscar, é um prazer ter você no nosso time. E como a nossa campanha diz, realmente relata, né, o que nós vivemos, é que juntos vamos construir uma Criciúma melhor. Olha, Oscar, eu vou colocar aqui quase um depoimento, mas eu vou tecer diversos elogios à tua pessoa. Eu me identifiquei muito contigo, a tua sensibilidade, a tua capacidade técnica. Tu ofereceu ao país, no futuro, quem sabe as pessoas vão saber disso, a semente de um projeto que trouxe uma solução, trouxe um diferencial tão grande para o país no meio de uma crise pandêmica e econômica terrível, né? Assim, vamos trabalhar para fazer justiça em relação a isso, né? De um jeito ou de outro. As pessoas têm que saber disso. Então, é uma grande honra ter te conhecido, é um grande presente que nós ganhamos nessa jornada, nessa caminhada. Eu ganhei muito, mas principalmente ganhei amigos. E tu é um grande amigo nosso. Com certeza. E será um grande representante da população na Câmara de Vereadores. Com certeza. Eu agradeço pelas palavras e é isso, não nem consigo falar mais alguma coisa nesse momento. E Criciúma está ali atrás, ó, nos olhando. Sim, bela. Belo cenário. Tá aqui nos Vamos olhando. Encerrar com um toque do coração, né? Aqui o nosso toque do coração. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Boa noite. Fiquem bem. Obrigado, gente. Um abraço. Eu que agradeço, nós que agradecemos.